me avise, né, se o som ele sai bem ou não, né? Então, a aula está sendo gravada. E agora... tá, tem que compartilhar. Boa tarde, Luciele. Vamos compartilhar, então, a janela do aplicativo. Então, a primeira lâmina aqui é só um comentário a respeito... Viu? A respeito então, da aula passada, sobre a questão de misturas, né? Qual é a importância delas, como separá-las e assim por diante, né? Então, vocês enxergam aí a página que contém o título Separação Pioneira em Química Orgânica? Sim. Ok, então aqui, dentro do contexto que nós estávamos discutindo, que é a formação das misturas homogêneas ou heterogêneas e os seus protocolos de separação, né? Então, na verdade, isso é chamado, é uma operação unitária, né? É uma operação que você usa, uma operação física para separar os componentes, né? Então, se a mistura é homogênea, tu tem que ter algumas técnicas. Se ela é heterogênea, tu tem que ter outras técnicas. E o Pasteur, na verdade, do ponto de vista de químico, do ponto de vista do químico, né? Pensando na separação, ele foi pioneiro, né? Por quê? Porque ele foi, digamos, meticuloso, foi capaz de analisar os cristais do tatarato de sódio e amônio, que foi obtido do vinho, né? E observar que alguns apresentavam a forma oposta do outro, né? E isso deu, então, toda uma entrada, né? No tema que é a separação enantiomérica, né? Desses compostos. Então, aqui foi uma causalidade dele, né? De conseguir isolar, por processo de catação, né? Os cristais de formas opostas, né? Agora, claro, se você olhar, por exemplo, o limoneno é líquido, né? Se você misturar os dois, não tem como. Vai ter uma solução homogênea do limoneno destrógeno e do levógeno. Então, como é que nós podemos separar essas moléculas em que agora elas estão em solução e é uma solução homogênea, né? Então, demanda muito conhecimento. Bom, então, o evento, né, a façanha que o Pasteur fez, né, foi separar esses cristais, e aí, ao separá-los, ele pôde caracterizá-los, né? Então, as formas opticamente ativas, puras, né, é o destrógeno mais 12 e o levógeno menos 12. Então, daí, cada um desses materiais, isoladamente, eles têm uma característica física. Quando se mistura, tu tem outro, né? Então, o racemato é distinto do composto opticamente ativo, seja ele destrógeno ou levógeno. Então, assim, uma das técnicas, uma das operações mais difundidas, né, na indústria, nos laboratórios, é a cromatografia, né? Claro, do ponto de vista industrial, em geral, tu tem outros processos que são mais eficientes e que podem, digamos, podem ser usados em operações com quantidades muito grandes de material, né? A indústria trabalha com toneladas, né? Com milhares de litros. Então, você não tem como imaginar um processo, digamos, de cromatografia para uma operação industrial da ordem de 2, 3, 4, 5 toneladas. É impraticável, né? O que a indústria faz? Ela faz ou a separação, sei lá, por arraste de vapor, ou por destilação, ou por resfria o sistema e precipita, né? Ou flocula, algo assim, né? Mas, quando a escala é menor, e aí nós entramos, digamos, numa escala, sei lá, de gramas, então tu vai pensar em outras técnicas que podem ser usadas para separar esses compostos. Veja que a cromatografia é uma técnica de separação, né? E ela é baseada, né, na distribuição de um componente de um componente de outro, né, que você quer separar a partir de duas fases imissíveis. Então, é um comportamento seletivo, ele é diferencial. Então, a amostra interage de maneira distinta
essas fases, né? Então, o princípio é, na verdade, né, a migração seletiva e diferencial do soluto, né, através de um sistema que tem duas fases. Então, a fase, ela pode ser sólida, né, e é chamada fixa, né, e ela tem um nome, né, é o absorvente ou estacionário. Então, por exemplo, monta uma coluna com areia, né? Então, a areia é o sistema sólido e ele recebe, né, através dele passará uma mistura de compostos, né? Essa mistura de compostos estará, digamos, solubilizada num solvente. Então, o solvente percorre a fase estacionária, a fase sólida, e arrasta junto o material que estava solúvel a ele. Só que esse material tem interações distintas com a fase estacionária. Então, essa interação, ela é de origem, né, molecular. Então, por isso que é importante conhecer as interações moleculares, né? Aí a fase líquida, que é o solvente, ele vai arrastando, ele vai descendo essa coluna, ele vai descendo esse suporte sólido, e no final a gente espera, né, que os componentes daquela mistura homogênea possam se mostrar, né, separados eficientemente à medida que passam pelo suporte sólido. Então, são muitas maneiras de nós executarmos isso. Então, tem em papel, camada delgada, tem coluna, né, gasosa, a alta pressão, HPLC e o GPC. Nosso objeto aqui é olhar dois exemplos, né? A gasosa, né, por uma razão bem simples, que eu quero mostrar em termos de compostos quirais, e a permeação em gel, o GPC. A gasosa, como é que ela é constituída, né? Então, o equipamento é um cromatógrafo, a gás, né? Então, o gás é o gás de arraste, que aí você usa argônio e neônio, né? Então, gases inertes, você não pode ter gás reativo, né? Então, o gás inerte no cilindro, deixa eu colocar aqui a caneta, no cilindro, né? Esse gás, por pressão, ele passa pelo injetor. O que é o injetor? É tipo uma seringa em que você injeta a amostra. Pequena quantidade dela, esse gás irá carrear o solvente com a amostra através de um tubo fino, e no tubo fino tu tem, então, a fase estacionária. Então, o solvente e mais o gás, eles percorrem um longo caminho. Então, através desse caminho bastante longo, as interações intermoleculares entre a fase sólida e a fase líquida que está se movendo, né, elas se diferenciam, né? Então, o que se espera? Quando chegar num detector, por exemplo, num detector de ultravioleta, quando chegar aqui, quando duas substâncias são diferentes, elas, ao chegar no detector, ele dá um sinal, né? Ele registra, na verdade, ele cita a molécula e faz ela emitir a radiação, e essa emissão de radiação, então, é registrada através de um gráfico, em que tu tem aqui o tempo, né, que levou para percorrer a coluna e pela intensidade. Então, como são coisas distintas, terão tempos de retenção distintos. Então, mais ou menos, essa é a ideia, né, do cromatógrafo. Daí, claro, você insere a coluna dentro do forno, o forno é onde se aquece, então tu tem uma temperatura inicial aqui, né, e uma final aqui. Então, sempre você define quais são as condições da análise, né? Então, normalmente, a temperatura é 250 a 300 graus, não mais que isso. Você não pode ter aqui uma amostra muito viscosa, você não pode ter uma amostra com interações muito fortes, né? O normal, o que é aqui? É ésteres, éteres, né? Álcoois com um certo cuidado e assim por diante, né? Então, por exemplo, tu tem um éster de uma cera, né? Um éster de uma cera é um composto que tem lá 30, 40 átomos, né? Hidrogênios, 40 a mais, sei lá, oxigênios, etc, né? Então, são compostos com elevada massa molar, mas são de baixa polaridade, né? Então, um caso desse não é muito recomendado, né, você injetar no cromatógrafo. Por quê? Porque a massa molar é muito elevada. Agora, se esse éster tem uma massa molar menor, vamos supor, é um éster com 12 carbonos. Ok. Né? Então, tu pode injetar
com uma certa tranquilidade que ele não vai se decompor ao percorrer a coluna. Se você pegar um álcool, você quer analisar, digamos, uma amostra de um produto natural que tem um certo teor de 2-octanol, e você quer saber quanto que tem do 2-octanol naquela amostra. Então, o que você faz? Você vai pegar aí 1 mililitro de um solvente, né, de um solvente em que o álcool é solúvel, e vai adicionar bem pouquinho, 1 a 2 miligramas, né, do álcool. É suficiente. Tá? Para essa solução do solvente que você escolhe, mais o álcool, você injeta aqui. Né? Então, quando o gás de arraste chegar, a coluna já está pré-aquecida, né? Então você vai injetar, e aí o gás de arraste conduz, ele levará a amostra através da coluna, e este álcool irá interagir, né, com a coluna. Mas aí qual é o problema, né? É um álcool, e aí a coluna, em geral, é de sílica, né? Então, os álcoois, normalmente, daí eles produzem um pico, que é um pico largo, um pico assim, ó, tipo assim, né? Bem largo. Então, o que faz o cromatógrafo? Ele mede, ele integra esta área aqui. Né? Então, esta área será proporcional à quantidade de álcool. Né? Então, quanto mais largo a área, menor é a resolução. Né? E, às vezes, o que é pior ainda, né? O sinal, além de largo, ele sai arrastado. O que é o arrastado? Ele começa a se formar muito antes do ponto máximo dele. Ele faz isso aqui, ó, né? Ó. Então, ele vai ter uma área muito maior. E por que é isso? Porque é álcool, né? Os álcoois entre si, o que eles estabelecem? As ligações de hidrogênio. Né? Então, tu tem equilíbrios, processos de associação entre as moléculas do próprio álcool, e esses equilíbrios estabelecem diversas constantes de equilíbrio. Então, o equipamento ele vai detectar esses aglomerados, né? Alguns mais intensos, outros menos, mas ele detecta isso. E ao detectar vários aglomerados com diferentes interações, né, ele dá uma média. Então, a média fica um sinal largo. Então, o que se faz? Você usa uma técnica, e aí nós chamamos isso de derivatização. Derivatização, que é transformar o álcool num éster, num derivado de silila e assim por diante. Né? Então, por exemplo, você pega um álcool, qualquer álcool, tá? Um R, né? Um RO metil. Então, transforma o álcool num éter de metila. E aí você elimina a interação intermolecular que está relacionada com a ponte de hidrogênio. Você injeta agora o álcool na forma de um éter. Né? Então, você tem a amostra, né? Mas ela está na forma de éter. Qual é a consequência? Então, tu tem um tempo de retenção aqui, que é próprio do álcool. Quando você faz o éter, né? O tempo de retenção ele é menor, então ele sai mais rápido. Por que ele sai mais rápido? Porque a coluna é polar, é de sílica. Então o tempo de retenção do éter é menor do que do álcool. E então ele sai antes, a análise é mais rápida e com uma grande vantagem agora, né? A área abaixo do sinal fica bem pequena. Então tu ganha em tempo, mas tu ganha em análise, tu ganha em resolução. Tá? Então, se derivatiza na forma de éster, na forma de éter e na forma de composto de silila. É muito comum você ter análise desses compostos assim. O álcool reagiu com um composto de silila e vai formar, então, o éter sililado, que, em geral, é o éter alquil trimetil silila. E este ainda é melhor ainda do que o éter comum, por quê? Porque ele é mais volátil, tá? Ok? Alguma dúvida? Tá bom o som? Tudo certo, professor. Tudo ok. Beleza. Então, agora assim, ó. Se você olhar, por exemplo, feromônios, né? Feromônios. Se colocar no Wikipedia a palavra feromônio, vai abrir milhares de arquivos, né? E quando você pega um deles, um ou mais, e olha as estruturas químicas dos feromônios, né? Como é que elas são, na média, né? Não é
não é aminoácido, em geral, não é ácido carboxílico, não é amida, em geral, não tem diol, não tem diaminas. Então, os feromônios, a maioria deles, né, são moléculas de baixa polaridade, né? Então, são os éteres, os ésteres, os alcenos e os alcanos. Então, tu pega lá um alceno com ligações duplas cis-trans, no término dessa cadeia tem um OH, só que esse OH na forma de um éster. Então, não é um álcool, é um éster metílico, um éster etílico. Ou um éter. Então, por que é isso? Porque você tem um ponto de ebulição menor, são moléculas mais voláteis, né? Então, tem uma interação intermolecular mais baixa. Então, é nesse sentido que nós vamos, né, pensar, né, em usar a cromatografia gasosa. Daí, o que nós fazemos? Bom, quando as moléculas na mistura, né, são moléculas que têm formas opostas, então tu tem uma mistura homogênea, tá, e racêmica. Vamos supor que tu tenha o limoneno, tá, que é um alceno, mas é o limoneno mais e o menos. Qual é a diferença entre eles? A única diferença? O desvio da luz polarizada? Exatamente. É a única. Então, por exemplo, assim, ó, a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, agora, nesse momento, as duas têm a mesma percepção do meio. Elas têm a mesma temperatura, elas têm a mesma densidade, elas têm o mesmo teor de evaporação de algum solvente, que no caso é a água. Elas têm a mesma resposta a qualquer fator externo, a mesma, idêntica. Mas elas têm uma diferença. Quem falou aí, por favor? Águida. Águida. Então, assim, Águida, as nossas mãos, elas têm o quê? Formas opostas. Então, se nós pudéssemos medir a rotação ótica das nossas mãos, o valor seria idêntico. Vamos supor, 500. Só que o sinal, um seria positivo e o outro negativo. Essa é a única diferença. Então, a pergunta que se faz agora é: como que você poderia, digamos, isolar um material de um produto, de uma substância, de um vegetal? Então, um produto natural que é uma mistura, e essa mistura contém 2 enantiômeros. Como é que se faz essa resolução? Como é que se faz essa separação? A resolução que nós vimos aqui em cima, por exemplo, né? Ó, nesse caso aqui, que se pode usar processos, digamos, processos químicos de reações, a resolução seria interessante se o composto é um ácido, é um álcool, é uma amina, né? Mas como é um alceno, você não tem um ponto reativo aqui que você poderia, digamos, pegar uma outra molécula e essa molécula pudesse reconhecer o destrógeno levórico. Então, o que se faz aqui é usar uma técnica separativa, que aí é a cromatografia gasosa. Por quê? Porque esse é um alcano, no caso é um alceno. Então, é um alceno, baixo peso molecular e volátil. Então, você tem agora uma alternativa, que é usar a coluna, é usar a cromatografia, e a coluna que você usa é uma coluna quiral. Então, se diz que é uma fase estacionária quiral. O que significa isso? Olha só, vamos supor assim, ó, eu uso muito um exemplo da porta. Tu tem uma porta, tá? Tem uma porta. A porta, ela divide 2 ambientes. Ou ela permite, né, que as pessoas entrem e saiam de ambientes. Vamos supor que essa porta aqui tenha, então, ela é formada por duas partes. Uma, a maçaneta está aqui à direita, né? À direita. E a outra, a maçaneta, está à esquerda. À esquerda. E aqui está, digamos, o aluir. Tá? O aluir. E o aluir é destro.
destro. Tá? Então, eu sou destro. E aqui está a Águida, vou usar a Águida como exemplo. Então, a Águida está aqui, né? E ela é canhota. Tá? Ela é canhota. Então, Águida é canhota e eu sou destro. Então, canhota. Quando um de nós se aproxima desta porta, que tem duas maçanetas, qual é a probabilidade da abertura da porta? Para o canhoto e para o destro. Probabilidade. Qual é a chance entre 0 e 10? Qual é a chance que o destro escolha a maçaneta esquerda? Qual é a chance que o canhoto escolha a maçaneta à direita? Ao chegar... 50%? Não. Não é. Porque perceba, ó, o canhoto, ele vem com a sua mão, né? Os dedos do canhoto têm uma forma que complementa com a maçaneta que tem um desenho apropriado à esquerda. E o destro, então, você vai abrir a porta puxando a maçaneta para baixo, faz isso. A mesma coisa o canhoto, ele vai fazer esse movimento. Então, qual é o movimento mais efetivo? É você abrir a porta da esquerda com a mão direita ou a porta esquerda com a mão esquerda? E qual é o movimento mais efetivo? É abrir a porta à direita com a mão direita ou com a mão esquerda? Claro, você pode abrir a porta à direita com a mão esquerda, claro que pode. Mas se tu tem as duas mãos, o que tu vai fazer naturalmente? Tu vai intuitivamente, tu vai usar esta diferença que as tuas mãos oferecem. As tuas mãos guardam entre si uma relação de imagem e objeto, né? Elas são quirais. E as duas portas também são quirais. Então, a mão direita tem uma tendência de reconhecer. Ela reconhece que essas duas portas têm formas opostas. E a semelhança é a porta direita com a mão direita, a porta esquerda com a mão esquerda. Então, o que fazem o que é essa coluna estacionária quiral? Essa coluna, ela é constituída por moléculas que são, olha só, são quirais, ou elas são R, ou elas são S. Ou, como elas são quirais, elas têm uma orientabilidade espacial em 3 dimensões, elas têm uma quiralidade, elas têm um sentido da quiralidade, à esquerda ou à direita. Elas têm, né? Porque elas são quirais, ou elas são formadas exclusivamente por objetos que têm uma orientabilidade à direita ou uma orientabilidade à esquerda. É isso que faz uma coluna quiral. Ela irá distinguir dois enantiômeros. Então, quando uma mistura racêmica passar por ela, o que ela enxerga? A coluna é quiral, vamos supor, a coluna é R, tem configuração R. Quando a mistura racêmica passar por ela, dois estados agregativos serão constituídos. Se a coluna é R, ela reconhece a mistura que tem o R, mas a coluna R reconhece a mistura racêmica que tem o S. E aí você estabeleceu o quê? Uma diferença de energia. Então, a complexação RR não é igual ao RS. Tem energias diferentes.
Veja, se você pegar a mistura racêmica, ele é RS. Então, você não tem diferenças nas energias. Os dois têm o mesmo status, os dois têm as mesmas disposições espaciais, só que opostas, né? Por eles, tu tem uma energia interna que é a mesma. Mas quando essa mistura racêmica, ela passa, ela vivencia um ambiente quiral, e esse ambiente quiral, por exemplo, é todo ele formado de R, o que vai acontecer? Um deles interage, é o R, com R. O outro interage, S com R. Então, agora é uma nova associação diastéria isomérica. E isso tem como consequência uma energia distinta. Então, se na mistura racêmica você não tem diferença de energia entre o R e o S, na mistura diastéria isomérica, um é mais, digamos, a interação é mais efetiva e a outra é menos efetiva. Isso implica dizer que as energias relativas do complexo RR e RS não são iguais. E se não são iguais, eles irão interagir com a coluna de modo distinto. Então, cada um terá um tempo de retenção diferente. Ok? Entendido? Ok. Então, ó, se você pensa assim, queremos converter um composto R num composto S. Converter. É o processo de racemizar. Olha aqui, ó. Você vai converter o R no S e a energia final é a mesma. Por quê? Porque entre eles a relação é especular. R e S. Agora, o que acontece quando tu tem um complexo RR e um complexo RS? Então, tu tem o RR e tu tem o RS. Como eles não têm a mesma energia, então as diferenças estão postas. Olha aqui, ó, as diferenças estão postas. Então, é exatamente essa diferença aqui, ela aparece quando você passa uma mistura racêmica por um meio quiral. Um meio quiral. Hã? Então, o que é esse meio quiral? Imagine uma mola. Uma mola que tem uma torção, a mola tem uma torção, digamos, à esquerda. A mola é uma torção à esquerda. Esta mola aqui, ela interage com a amostra RS. A amostra passa por aqui, ok? Está passando. Só que o composto R, nós sabemos disso, né? Os compostos quirais, eles desenvolvem uma hélice. Quanto tem eles isolados e separados, ou eles juntos, o R tem uma torção helicoidal num sentido e o S no outro. Então, um é destrógeno e outro é levógeno. Então, uma mola da mistura racêmica, ela tem essa arquitetura, uma mola, olha aqui. Ela vai enrolar, digamos, à direita. Como a mistura é racêmica, a outra espécie desenvolve uma estrutura helicoidal que é a imagem especular, é o RS. Então, agora, essas duas molinhas irão passar por um suporte sólido, que é a sílica quiral, e esse suporte sólido, por exemplo, tem esta arquitetura helicoidal. Ele é à esquerda. Então, a interação da molinha à direita e da molinha à esquerda com esta estrutura quiral é diferente. Enquanto que esse aqui que está passando aqui é tipo assim, é imagem especular. Então, isso é o RS. Agora, esse que passa aqui com aqui não é imagem especular. Então, esse é o RR. E aí a interação não é a mesma. Energeticamente não é a mesma. Eu estou supondo, né, que o RR é mais energético que o RS. Supondo. Então, essa diferença de energia permite que agora, que o complexo RR, digamos, ele fica mais atrasado. Ele demora mais para passar pela coluna. E o RS demora menos. Ou inverso. O que importa é que nós fizemos uma enantiodiferenciação. Né? Então, essa diferença de energia
irá se mostrar agora no cromatograma. Então, tu tem 2 picos, e esses picos representam a capacidade que a coluna quiral teve de reconhecer os enantiômeros. Então, vê que isso é uma separação numa escala muito mais refinada, né? É uma química refinada, né? É a química fina, né? Então, é numa escala menor, é uma escala, digamos, de bancada, ou numa escala que você não vai atingir aí toneladas, né? Mas você pode preparar 100 gramas, 200 gramas, ou 1 quilo, né? De material enantiomericamente puro, né? Por isso que medicamentos, quando você pega os medicamentos que eles têm centros quirais, que demora mais para a indústria comercializar? Por que é mais caro, né? Porque a indústria ela é obrigada a vender o medicamento enantiomericamente puro, né? Se ele vende o medicamento com uma mistura, qual é o efeito do outro? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, isso é uma forma de você, digamos, valorizar o produto, vendê-lo na forma quiral. Só que tem um custo, e esse custo é trabalho, né? É mão de obra. Né? Tá? Então, as colunas quirais, elas fazem isso, elas têm a capacidade de separar agora enantiômeros. Enquanto que uma cromatografia gasosa normal, de coluna aquiral, então, o que é essa coluna aqui aquiral? É sílica pura. Então, aí não tem diferença. Né? Agora, quando a sílica é funcionalizada com, por exemplo, ela é funcionalizada com celulose. A celulose é um composto quiral. Né? A ciclodestrina é composto quiral. Ela pode ser funcionalizada com outros compostos. Por exemplo, aqui. Né? Então, tu tem a sílica, ó, a sílica é a base sólida, né? É o enxerto sólido, e aqui está o composto quiral que foi produzido e funcionalizou-se a sílica, a superfície da sílica. Então, percebo que esse composto quiral aqui tem configuração R. Então, este centro R interage com o centro S e dá uma relação de espelho. Mas a interação do R com R não é espelho. Tá? Então, essa é a origem, né, da separação enantiomérica. Né? E assim você poderia, então, por exemplo, aqui, passa por essa coluna uma amostra racêmica do limoneno. O que vai acontecer? O R e o S irão estabelecer com a coluna quiral dois estados de complexação, e esses 2 estados, RR e RS, são diastério isoméricos. Se tem diferença de energia, eles terão tempos de retenção diferentes. Como, por exemplo, esse caso aqui. Tá? Ó, para este exemplo aqui, a proglumida, né? É um medicamento em que a Aldrich está tentando vender, digamos, a coluna Aztec celulose DMP, então ela mostra para o cliente, olha, o poder de separação da nossa coluna para esse composto aqui é esse aqui, né? Bastante interessante, né? Os 2 sinais bem resolvidos. Quem tiver interesse, entra no link aqui que tu vai enxergar isso aí. Tá? Daí, o que tem aqui? O que está... assim, ó, a questão da quiralidade, né? Então, quando tem a mistura quiral, essa mistura quiral, na verdade, ela, vamos dizer assim, na fase sólida ou numa fase líquida, né, as moléculas elas podem interagir de tal maneira que as hélices de uma interagem com a outra, fazendo a complementaridade. Né? E isso tem impactos no ponto de fusão, no ponto de ebulição, no tempo de retenção e assim por diante. O que faz a coluna quiral? Ela reconhece essas hélices de diferenças, de diferentes torções. Né? Tu tem uma hélice que torce à direita e uma que torce à esquerda. Então, a torção helicoidal é o resultado do centro quiral. Qualquer molécula quiral desenvolve uma estrutura tridimensional na forma de hélice. Se o centro é R, tu tem uma torção que segue aquele centro. Se o centro é S, a torção é inversa. Né? Aí eu só não sei se essa torção digamos, a direita ou a esquerda, mas ela existe. Depois, claro, existem técnicas que permitem determinar qual é o sentido da quiralidade, qual é o sentido da torção.
Mas, independentemente disso, né, uma coluna quiral, ela é capaz de reconhecer, então, o centro de claridade, SR. Aqui, este exemplo, né, é do ácido, né, do ibuprofeno. Veja que o ácido, se você quer analisar ele por uma coluna cromatográfica, é melhor transformá-lo em um éster. Faz uma reação de um éster, aqui, por exemplo, é um éster da acetilcolina. Então, para esses casos aqui, tu consegue também aplicar a técnica, né, da cromatografia gasosa, e nesse caso aqui ela é quiral. Ok? Dúvidas? Podemos seguir? Podemos. Ok. Então, antes, eu quero falar, antes desse slide aqui, o número, esse aqui, que é o número, é o antepenúltimo, eu quero falar desse aqui, que é na sequência, né? Que é a cromatografia de exclusão por tamanho, que é SEC, ou GPC, Gel Permeation Chromatography, né? Essa cromatografia aqui, ela é importante, né? Mas ela tem um mecanismo um pouquinho interessante, né? O recheio é constituído por partículas maiores, o recheio, né? Então, tu imagina assim, a sílica, tá? A sílica. Você tem sílica bem com tamanho, chama-se mesh, né? Mesh é o tamanho da bolinha, né? Mesh. Então, tu tem sílicas com o tamanho do grânulo bem pequenininho, sílicas com o tamanho do grânulo maiores, né? Então, dependendo do tamanho dessas partículas, né, tu tem uma eficiência maior ou menor. Essa aqui, que é a SEC, né, ela é usada bastante para materiais poliméricos, para materiais, digamos, para proteínas, essas coisas todas. Por quê? Porque ela foi construída pensando assim, o recheio é formado por bolinhas maiores e bastante porosas. Essas bolinhas maiores e porosas, né, elas criarão na coluna, né, observando aqui a coluna, né, canais, caminhos, né, livres. Então, como você aumenta, olha só, olha como é que é a coisa aqui, né? Quando nós falamos em entalpia, né, em entropia, nós falamos assim, moléculas maiores, né, moléculas maiores, elas têm contra elas a entropia. Então, em moléculas maiores, existe uma penalidade entrópica, né? Por que é assim? Bom, porque cada bolinha com um volume muito grande, ela ocupa um espaço muito grande. E, por consequência, associa a ela um volume excluído também muito grande. Então, tu tem posições, configurações no espaço reduzidas, porque essa molécula essa bola está ocupando um espaço relativamente grande. Então, do ponto de vista das posições, das configurações no espaço, você tem uma diminuição. E aí, por consequência, a entropia cai. Então, aqui está a penalidade entrópica. Quando as bolinhas são menores, como esse caso aqui, então imagine uma sílica agora com bolinhas bem pequenininhas. Então, as bolinhas menores, elas permitem, né, elas podem ocupar muito mais posições no espaço. Então, entropicamente, esse conjunto aqui é favorecido. Né? Então, o que acontece aqui? Né? Então, agora, o recheio é formado por bolinhas maiores, e aí, entre eles, criam-se os canais. Na verdade, os canais criados é uma consequência do volume excluído. Né? É o volume que pertence a essas bolas. E por esses canais passarão as moléculas maiores. Então, tu tem uma mistura, digamos, do material polimérico com diferentes pesos. Vamos supor que tu tem aí uma dispersão, tu tem uma mistura polimérica com peso, digamos, 10.000, né? Misturado com peso, sei lá, 50 mil, tá? 50 mil. E outro do mesmo polímero, mas a massa molar, digamos, de 1 milhão. Tá? Então, serão três componentes cujo tamanho é mais ou menos, digamos assim. Né? Então, o que acontece?
por esta coluna aqui, quem passa pelos canais? Aquelas partículas maiores. Então, vamos supor de 1 milhão. E as menores ficarão retidas dentro da bolinha maior, né? Então, é um material poroso, é um material que, tipo uma esponja, e por ele passam as partículas menores. E através ao largo deles, nos canais, as bolinhas maiores. Então, isso é o que constitui, né, essa cromatografia por exclusão, de exclusão, né, por tamanho, que é o famoso GPC. Tá bem? Então, eu preciso fazer uma análise para quantificar o tamanho do peso molecular de um polímero. Qual é a técnica? GPC. Então, tu tem o polímero, seja ele comercial ou produzido. Tu compra um polímero e você quer quantificar qual é a massa molar dele, né? Qual é o peso molecular dele. Então, tu manda fazer análise. Qual a análise? GPC. Então, o que é o GPC? Tu tem, então, na verdade, uma técnica que tem, né, como base uma fase estacionária. Essa fase estacionária é formada por partículas grandes. Então, nas partículas grandes passam as partículas menores. Então, vejo que essas pequenininhas, ao percorrer o interior da partícula maior, elas perdem tempo, elas ficam para trás. Então, quem vai sair primeiro? As bolinhas maiores. Por quê? Porque percorrem esses canais aqui, né? Daí, claro, tu tem um solvente, né? O solvente que é usado tem que ser um solvente apropriado, o polímero tem que ser solúvel. Então, geralmente se usa THF, coisa assim, para solubilizar, né? E para levar essas amostras. Ok? Entendido? Tá. E por último, agora aqui, a separação de moléculas num estágio mais elaborado ainda, né? A cromatografia gasosa, ela pode ser preparativa ou analítica, né? A preparativa é quando tu pode, digamos, tu tem uma coluna específica que ela suporta uma certa quantidade que no final tu pode isolar essas amostras. O CG aqui que nós mostramos aqui, esta técnica aqui, você injeta uma micrograma muito pouquinho da amostra e é apenas quantitativo, você não vai separar, né? Não é, aqui não temos a ideia de separar, de chegar no final aqui e ter o composto separado. A separação se dá internamente, o detector é acionado e ele mostra, então, a partir do gráfico, quanto tem de um e do outro. Ok. Se tu quisesse uma preparativa, tu teria que mudar a coluna de tal maneira que ela suporte, né, passar por ela uma quantidade razoável de amostra. Por que isso usa bem pouquinho aqui? Porque senão você vai saturar o sinal, né? Então, o que pode acontecer quando você injetar muita amostra no injetor? É que daí os sinais que seriam resolvidos, eles podem se juntar, né? Então, aí fica complicado. Então, voltamos aqui, e aí, essas técnicas, né? Então, a separação diastereisomérica, né? Aqui é uma forma interessante que a indústria usa bastante, né? Por quê? Porque aqui são técnicas de solubilizar, reagir, cristalizar, filtrar, secar e analisar, né? Então, vê que são processos, né, físicos mais robustos, né, e que têm um custo menor. Mas nesse exemplo aqui, a separação diastereisomérica, faltou um S aqui, diastereisomérica. Então, tu tem um medicamento, o mais menos ibuprofeno. Alguém conhece esse medicamento? Para que serve? Bom, o que você faz aqui? Então, o ibuprofeno é um ácido. E ele está na forma racêmica. Por quê? Mais menos. Como é que se resolve? Olha a frase. Como que se resolve uma mistura racêmica? Reagindo ela, misturando ela, ou
permitindo que ela tenha uma interação com um reagente de resolução. Um reagente que possa distinguir o mais ou menos. Vamos voltar aqui ao exemplo da porta. O que é, na linguagem ali da separação diastério isomérica, o que simboliza a porta para nós? Simboliza a mistura racêmica ou o agente quiral? A mistura racêmica? Bingo! E o que seria, digamos, e quem seriam os agentes quirais? Quem seriam os agentes quirais? RS de Moreno. Isso, é o Aloy, que, digamos, é o canhoto ou o destro, e a Ágata, que é a outra, entendeu? Então, vamos supor que tenha uma pessoa que não tem um braço. Ele é maneta, tá? Tem apenas um braço. O que ele faz quando ele chega na porta? Se o seu braço é o canhoto, se é o dia da direita ou da esquerda, esse braço, ele tem uma forma, ele tem uma quiralidade intrínseca, né? E essa quiralidade é isso que acontece no reconhecimento molecular, né? As células contêm moléculas fabulosas. Quem são essas moléculas fabulosas? São as proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são quirais. Eles têm uma quiralidade deles, intrínseca. Então, essas proteínas reconhecem moléculas. Têm o poder de reconhecer. Ou elas são, digamos, destra, ou elas são esquerda. Direita ou esquerda. Ou elas são destrógeno ou elas são levógeno. Elas não são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que é maneta irá reconhecer ou a maçaneta da direita ou da esquerda. E esse reconhecimento que vai levar aos estados de transição RR e RS. Tá? Então, aqui, na separação diastério isomérica, é exatamente isso que será feito. A mistura racêmica é a porta. As duas maçanetas. E o que é essa amina quiral? Ela é o agente de resolução. Ela é mais. Ok, ela é mais. Pode usar o outro? Pode. Nós poderíamos usar a R-metilbenzilamina ou a S. Mas o que é importante? Tu tem que usar um reagente quiral. Quiral. Né? Não pode ser racêmico. Se porventura você usasse aqui uma mistura racêmica da metilbenzilamina, vamos supor do R e do S, o que vai acontecer? Né? Nesse experimento? A amostra que você deseja separar é racêmica, é o RS. Então, notem assim, se o agente de resolução é racêmico, você vai estabelecer entre eles as mesmas relações, né? Então, tu vai ter, assim, uma combinação do SS e uma combinação do RR. E entre eles é uma relação especular, então terá a mesma energia. Então, quando essa mistura passar por uma coluna ou tentar recristalizar, nada acontece. Agora, aqui não. O agente de resolução é S, ele reage com o ibuprofeno de configuração S e de configuração R, porque ele é racêmico. Então, tu terá um produto de configuração SS, o S original da amina e o S do ácido. E o outro produto é a configuração RS. O S da... Observe que a amina não mudou. Quem mudou foi o ácido. Então, agora os dois são o quê? Diastereisomos. Tem energias distintas. E aí, esse material, como é uma amida de menor polaridade do que o ácido, por uma coluna cromatográfica, note que aqui a coluna cromatográfica não tem
ela não é coluna quiral, é uma coluna comum. Inclusive, vocês podem fazer isso nas escolas de vocês, né? Comprem o ibuprofeno racêmico em farmácias, a benzilamina, se precisar, nós temos como fornecer em grande quantidade, né? Quer dizer, nós temos em grande quantidade, pode fornecer. Isso aqui tu mistura eles, né? Em um tubo de ensaio, aquece um pouquinho, tu vai ter algum grau de separação. E aí, por coluna cromatográfica, você isola dois produtos. Um, que é a amida SS, e a outra é a amida RS. Entre elas, a relação é diastéreoisomérica. Elas são diferentes. E se elas são diferentes, através da coluna você separou. Então, separado, hidrolisa e volta a ter o S+, e o R- ibuprofeno. Tá? Então, essa é uma técnica para separar, digamos, uma mistura racêmica de um ácido. Outro exemplo, pega o ácido lático. O ácido lático, um é produzido no leite, está no leite, e o outro é produzido nos músculos a partir de uma atividade física. Então, o ácido lático é o ácido propanóico, que tem no carbono 2, né, o carbono 2, um grupo OH. Então, quem é o ácido lático mais? Quem é o ácido lático menos? Não sei. Né? Eu só sei que um desvia à direita, o outro desvia à esquerda. Agora, claro, se você falar assim, o ácido R e o ácido S, aí fica fácil. Né? Então, quem é o ácido R? O R, ácido lático, é aquele que tem a hidroxila para frente. Então, esse é o ácido lático quiral de configuração R. Tá? O que nós queremos aqui é separar essa mistura enantiomérica. Como é que se faz? Você vai usar um reagente de resolução. Então, quais são os reagentes de resolução? Aí tu tem que observar. Você quer separar racematos de ácidos, racematos de aminas, racematos de álcoois e racematos de aldeídos cetonas. Então, para cada classe dessas funções, tu vai usar um reagente com característica oposta. Assim, um ácido, você usa as aminas. Por exemplo, a natureza é pródiga em fornecer aminas quirais, as cinchonas, efedrinas, estricnina, as brucina e assim por diante. Se for uma base, então se a base, digamos, se tu quiser separar a metilbenzilamina racêmica, que tu usa, você usa os ácidos sulfônicos, né? Ou o ácido tartárico, ou o ácido málico. Né? Um álcool, aí no álcool você usa um ácido, né? E esse ácido, então, você reage com o álcool e aí vai formar o quê? Vai formar o álcool, o éster, né? E a partir dessa reação se separa. Então, por exemplo, aqui a brucina é uma amina bastante volumosa, mas ela é quiral. Então, esta amina você usa para separar, por exemplo, ácidos carboxílicos. As cetonas e aldeídos, né? Você pode separar através do processo da formação, né, das semicarbazidas, né? E aí tu vai usar aqui, é mentil, tá? Mentil. Mentil vem da mentona, que vem do mentol, né? O mentol vem da cânfora, né? A cânfora é essa substância aqui, ela é quiral. Então, uma cânfora, você transforma ela no álcool correspondente, né? No álcool correspondente. Ou transforma ela num outro composto, algo assim, né? Mas é um agente de resolução também. Tá? E no último slide, é uma separação agora mais elaborada ainda, né? Só que, veja, é uma separação não física, né? Não é física. Você usa a técnica agora da ressonância magnética nuclear, né, como um meio de enxergar. Então, através da técnica, a técnica será os nossos olhos. Ela será os nossos olhos para avaliar qual é a composição da mistura. Quem é quem na mistura. Então,
A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma desse exemplo acima aqui. Você pode, você forma um complexo, né? RS. Aí tu passa por uma coluna. Qual seria uma outra alternativa aqui? Eventualmente, que tu pode fazer? Com sucesso, tá? Com sucesso. Você pode pegar uma mistura, né? Do racêmico. Tu tem um ácido, tá? Não, tu tem uma mina racêmica. E você tem nas lojas de ferragens, é muito fácil comprar. É muito fácil comprar aqui, ácido tartárico. É muito fácil comprar isso aqui. E ele tem o ácido tartárico quiral. Quiral, tem que comprar ele quiral. Então, tu pega uma mina racêmica, o ácido tartárico quiral, mistura os dois numa proporção 1 para 1, escolhe um bom solvente, que tudo fica solúvel a quente, né? Mas que tenha baixa solubilidade a frio. Então, aquece, tudo fica solúvel, então tu vai ter na solução as duas aminas que são os racematos, né? O RS, e mais o ácido quiral. E deixa resfriar. Então, com sorte, tu pode cristalizar um diastério isômero do outro. Então, um cristaliza diferente do outro. E aí, aí tu separa, por um processo de cristalização. Neste exemplo aqui, nós não vamos separar nada, fisicamente, mas na própria solução, nós formaremos os complexos diastério isomérico e a ressonância magnética, seja ele de próton, carbono ou, no caso aqui, de fósforo, a técnica permite nós possamos visualizar através dos espectros. Então, como exemplo, o que se faz aqui? Tu tem um hidroxiácido, e esse hidroxiácido tem um centro quiral aqui. Tá? Opa, tem um centro quiral aqui. Então, aqui está o centro. Claro, esse centro quiral aqui, o que acontece com ele? Ele é racêmico. Então, quando se faz uma análise de RMN, de ressonância magnética nuclear, do núcleo de hidrogênio, em solvente, vamos pegar um solvente comum, tá? Que é muito usado. Tu vai usar, digamos, o clorofórmio deuterado. Então, sempre no solvente tenha deutério. O solvente não pode ter hidrogênios. Por quê? Porque a técnica que nós vamos usar é a ressonância magnética nuclear do núcleo de hidrogênio. Então, nós queremos enxergar, através da técnica, como que estão os hidrogênios daquela amostra. Né? Então, se o solvente tem hidrogênio, o solvente irá atrapalhar. Né? Ele irá interferir na análise. Então, se nós usamos um solvente deuterado, a ressonância magnética de hidrogênio não enxerga o deutério. É como se fosse cego. Mas aí tu usa um solvente, solubiliza. Só que o que se faz agora? Como essa amostra aqui é racêmica, quando você faz um espectro em clorofórmio simples, só o clorofórmio e mais a mistura racêmica, o espectro mostrará um único sinal. Um único sinal. E esse sinal refere-se, então, ao hidrogênio que está ligado ao carbono quiral. E é um único sinal. Um único sinal. É uma mistura racêmica. Né? Foi muito bem dito aqui na aula. Né? A diferença entre os enantiômeros, a única diferença é o sinal da rotação. Então, no meio aquiral, não é possível diferenciá-los. Só que quando você adiciona nesta solução um reagente quiral, olha aqui, esse aqui, por exemplo, ele é adicionado com um propósito. Qual? Ele vai se complexar. Então, é um reagente que tem átomos complexantes, hidrogênio, e, além do mais, as ligações de hidrogênio. Então, o ácido tem OH do álcool, OH do grupo carboxílico. Esse grupo funcional se coordena com o ligante. Então, a diferença de coordenação formará complexos distintos. Um complexo R e um complexo S. Então, o que acontece agora? Você vai ter um enantiômero R
complexado com o ligante. O enantiômero S complexado também com o mesmo ligante. Então, tu vai formar dois complexos. Um complexo RR e um outro complexo RS. O que a técnica percebe? Opa, temos duas coisas diferentes. E essas duas coisas, ele transforma, então, ele resolve o sinal. De 1, transforma em 2. Bem claro, com a experiência, né, para quem trabalha na área, a pessoa vai olhar qual é a região do espectro e atribui os sinais. Observem que a área aqui abaixo do sinal é exatamente igual. Por quê? Porque é uma mistura racêmica. Né? Então, a área aqui é 1 para 1. Então, assim, nós estamos usando uma técnica, nós não estamos separando fisicamente, não é uma separação física, mas é uma separação intrínseca na solução. E aí permite, então, quantificar, né, quanto tem de cada um. Nesse caso aqui, é 1 para 1. Tá? Usando agora fósforo. Então, com fósforo, você não tem a ressonância de hidrogênio, mas tu faz agora a ressonância do núcleo de fósforo. Então, para esse caso, olha só, para esse caso, o que foi feito, né? Então, tu tem um ligante, ó, o ligante P é o fósforo, é este átomo, é este núcleo que será monitorado no espectro. Então, é um espectro mais limpo, porque só tem um átomo de fósforo, né? Enquanto que o hidrogênio se pode ter vários. Agora, esse ligante aqui, ele é racêmico. E é ele que será analisado, né, usando uma mina quiral, ou essa mina aqui, ou a de baixo. Então, a mina, ela se coordena eficientemente, né, fósforo aqui contendo... deixa eu fazer aqui mesmo. Né? Tá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Né? Um pouquinho aí. Então, essa amina aqui, ó. Então, o nitrogênio e a hidroxila, ou só a amina, eles se complexam com essa parte da molécula. Aqui tem um grupo XH. Então, tem aqui as ligações de hidrogênio aqui. Então, a amina quiral vai resolver o reagente de fósforo. O que se sabe? Quando se faz o espectro do composto sem nada de agente de resolução, tu tem dois sinais. Estão aqui, ó, dois sinais. A intensidade é a mesma. A área dos dois sinais é a mesma. Então, é 1 para 1. Isso significa que a amostra é assim. O que acontece quando o autor do artigo, né, ele começa a adicionar a amina quiral em quantidades aditivas, aos pouquinhos. Toda vez, ó, ele começa com zero do agente de resolução. Então, o excesso enantiomérico é 0. O que é excesso enantiomérico? EE. O excesso enantiomérico é o percentual de um enantiômero sobre a mistura, tá? Mistura racêmica. Por exemplo, o excesso enantiomérico de uma solução de um álcool é 80%. Ok, 80%. Então, 80% é o EE. Vamos supor que esse álcool tenha uma rotação menos, tá? Ele é o menos. Então, é o menos. Então, 80% da mistura tem um excesso... a mistura tem 80% do composto levógeno. Aí, o 20% que sobrou, né? O 20% é o racêmico. Racêmico. Não esqueça, né? O racêmico ele é formado por uma mistura equimolar. 10% de quem? Do mais e e 10% do menos. Então, vejo que em solução existem
90% do composto levógeno. Opa, viu aqui? Enantiômero. Então, em solução existem 90% do levógeno e 10% do estrógeno. Só que quando você tem o excesso, quer dizer, o 10% do estrógeno está anulado, né, pelo 10% do outro. Então, por isso que sobra um excesso de 80%. Então, vejam aqui no experimento, à medida que ele vai adicionando o agente de resolução, o que acontece com o excesso enantiomérico, né? Ele vai aumentando. Então, os sinais que antes eram na proporção de 1 para 1, quanto mais você adicionar o reagente de resolução, ele é mais efetivo, ele é capaz de formar mais e mais estados de transição de astério isomérico. Então, vai aumentando a quantidade de um e vai diminuindo a quantidade do outro. Aí, se nós sabemos que o primeiro sinal é S e o segundo é R, e aqui a mina é quiral, então vamos lá. Esta amina aqui tem um centro de quiralidade, que é 1, 2, 3. Então, esse centro é centro R. Então, o complexo formado será entre o RR. O que é o RR? É o R da amina e o R do ligante. E o outro complexo é o R da amina, né? E o S do ligante. Então, quem está diminuindo à medida que você adiciona mais e mais de resolução? Está diminuindo esse sinal aqui, até que ele desaparece. Então, desapareceu o S. Agora, quem está formando em grande escala, em grande quantidade? O outro, que é o RR. Tá? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, né? Durante nossa disciplina aí. E aí agora vamos ter um intervalinho para café. Aí quem vai assumir depois do intervalo é a professora Lívia, né? Eu fico à disposição de vocês, usando aí tanto o Moodle quanto o e-mail, para nós discutirmos o que nós conversamos, os exercícios, enfim, sinta-se à vontade, né, para discutir qualquer tema, né, dentro desta área fabulosa que é a química orgânica, né? Tá bom, professor, obrigada. Tá? Com relação à aula... Ah, tá. Agora deixa eu passar, né? Deixa eu passar o vídeo, né? Vocês assistiram o vídeo? Eu esqueci. Ei. Não assisti, eu esqueci. Assistiram ou não? Eu não. Eu esqueci de assistir. Não, então vamos passar aqui, que o vídeo ele é bem... Como é que se fala isso na linguagem... Não é didático, que o pessoal usa bastante. Puta, na área da sociologia. Como é que é a palavra que se usa aí, pessoal? Quando uma coisa é bem... especialmente para as crianças. Bom. Fugiu o nome. Ok. Então, parei. Então, agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso voltar para a sala, né? Lúdico. Tem lúdico, né? Tá? Foi gravada a aula, pois não consegui... Sim, gravei. Agora, aqui, ainda está gravando, eu vou compartilhar. Então, eu vou compartilhar a
Janela do aplicativo. Que é a janela? Não, não é a janela. Guia do Chrome. A guia. Guia. Isso aqui. Atenção, tá? Estão assistindo? Sim? Sim. A tela Tá. sim. Ó, tá escrito Cairo Column Chromatography, ok? Sim. Então, assim, ó, independente do que nós compreendemos, o que ele fala, o resumo é assim, ele vai mostrar uma figura em que nas bordas tem umas certas rugosidades. Essas rugosidades são os encaixes na linguagem da biologia, da farmácia, né? É a linguagem chave e fechadura. E por essa região, passaram duas moléculas que são enantioméricas, uma azul e uma vermelha. E dependendo da interação entre essas moléculas, uma azul e uma vermelha, com essa parede rugosa, umas ficam mais retidas e outras ficam menos retidas. Isso é a discriminação quiral. Então, observe que o azulzinho saiu rapidinho, tá? Passou reto. Agora, o que acontece com o vermelho? O tempo de retenção, o R, né? O tempo de retenção é menor do que o próximo. Ó. Ué, cadê o som? Ó, agora é outro. E os encaixes, né? A rugosidade na coluna é exatamente isso daqui da idade. Então, uma coluna de configuração R e uma de configuração S. Então, o composto que passar ali e reconhecer nessa rugosidade a complementaridade estereoquímica, então, tu tem uma molécula quiral de configuração R que está presa na superfície do sólido. E quando a molécula está passando, reconhece isso, esses pontos de contato são intensificados. E aí, o tempo de retenção, ele aumenta. Então, vejam. Ó. Então, agora, vamos fazer ele inteiro, né? Sem... Opa! Sem... O que deu aqui? Ah, não. Putz. Aqui. Voltou.
Ok, pessoal? Então, é uma estratégia bem... Bom, então, podemos parar de... Calma aí, daqui vai aqui para... Aqui. Tá, deu. Tá? Então, vou parar aqui a gravação.